Ó, o Kaique. Ô, Kaique, tudo bem, querido? Seja bem-vindo. Assim, eu só quero deixar claro para a gente manter realmente da forma como a gente está trazendo toda essa história até hoje, tá? Com muito respeito, porque a gente está tentando entender, na verdade, tanto eu quanto o povo que está curtindo também o Link Podcast estão tentando. Olha, eu estou aqui na minha frente, estou com o Dr. Gil Okuzal, que está aqui comigo, Ortuzal, que está aqui comigo, e também o Gabriel, que é o marido da Mara, tá bom? Eu vou virar a câmera aí para vocês conversarem. Vamos lá. Ô, Kaique, deixa eu só concluir uma questão aqui que é importante. Meu amigo, vamos lá, uma boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, antes de falar com o senhor, eu queria só, como telespectador da live, até pro Gabriel Sim. O Felipe fez algumas perguntas e o Gabriel acabou que ele não respondeu essas perguntas. Ele foi, com o Gabriel, depois eu falo com o senhor. Ok. Ele entrou em outros assuntos, tudo bem, mas e a pergunta do Felipe? Por que você não responde as perguntas do Felipe? Ô, Kaique... Peraí, espera um pouquinho. Pela ordem aqui. Eu falei que eu estou querendo concluir uma situação... Só, pela ordem. Depois você fala. Eu estava falando, foi interrompido. Posso falar, Felipe? Pode, fica à vontade. A presunção de inocência. Primeiro, se o seu pai falou que poderia prejudicar a Mara, eu estou respondendo o Felipe, que poderia prejudicar a adoção do Miguel. Ok. Poderia, se ele tivesse entrado no processo, tivesse processado a Mara por uma difamação, calúnia, agressão, alguma coisa, e fosse comunicado no processo de adoção, seria verificado, tem a presunção da inocência, só é culpado alguém, só pode ser condenado alguém depois do trânsito julgado, considerado condenado depois do trânsito julgado, né, no crime. No processo de adoção, tem que verificar. Não é porque alguém foi lá e falou assim, ela falou que eu agredi, então você não pode... Ela não tem condições de adotar uma criança. Só pra concluir, viu, Kaique? Eu não tô brigando com você, não. É só pra gente colocar ordem aqui na tribuna, aqui no tribunal do Felipe. Se teria que verificar, poderia... Tá, agora você pode falar. Só Fica à vontade. Ele foi de muito bom coração. Sim. E não fez nada. Sim, mas a vamos... gente só entrou com esse assunto à tona... Certo. Porque chegou esse processo na porta da nossa casa. Claro, mas é uma interpelação. Isso não é... A partir do momento em que chega o processo na porta da nossa casa, entendeu? Que vocês fizeram no final de abril, mas chegou tem pouco tempo atrás. Sim. A partir disso, a gente tem que responder. Sim. Em nenhum momento meu pai ataca. Tudo bem, ele vai nos podcasts, ele é perguntado sobre, ele não é obrigado a dar nota 10 para uma pessoa que ele tem... Não, Kaique, só um minuto, presta atenção. Com relação, a gente sabe que os problemas, as desavenças profissionais dos dois, cada um você tá defendendo o seu pai, eu tô defendendo a minha esposa. Essas desavenças profissionais dos dois não tem nada a ver com a gente, eles estavam resolvendo entre o assunto. A questão é, Kaique, só um minutinho, rapidinho. A questão é que você falou sobre o processo, a interpelação ter chego em abril, a questão é porque no podcast ele era perguntado sobre a Mara. A opinião dele sobre a Mara, profissional, o que for, é a opinião de cada um. E aí, o que me dói, Kaique, o que eu entro nessa situação, que foi citado o meu filho, Kaique, que não tinha nada a ver, eu então poderia ter sido prejudicado também? É isso que a gente pediu essa interpelação para entender a situação, o que está acontecendo, porque toda vez não foi uma situação, Kaique, foram várias situações. Certo, mas vamos lá. Você entendeu? Todas as vezes em que... Show de bola, posso falar agora? Claro. Em todas as vezes que foi citado em podcasts, ele nunca falou o real motivo. Entendeu? Pelo contrário, sobre o filho de vocês, ele até falou em podcasts que seria, talvez, essa adoção abençoada de vocês, esse filho de vocês, poderia servir, isso ele falou lá atrás, até para tornar a senhorita Eliemari uma pessoa melhor, mais legal, tal, porque é claro que a gente sabe que um filho, uma criança, faz muito bem para todo mundo. Eu tenho meu sobrinho de 2 anos que, cara, mudou para muito melhor a nossa família. A gente sabe disso. Então, em nenhum momento o meu pai falou mal sobre a criança e também em nenhum momento ele falou sobre o caso que foi a nossa resposta do processo, nunca antes de vocês virem com este processo. E a gente só postou abertamente o processo no meu feed do Instagram, entendeu? Depois que numa legenda sua compartilhada com a Eliemari, numa legenda sua você
ou ela, vocês citaram que estavam movendo um processo contra Carlos Aguiar. Quando, antes disso, estava só os negócios a notícia, mas não tinha sido dito nada. O que eu escrevi no comentário, beleza. Quando vocês escreveram na legenda que já estavam movendo um processo contra o Carlos Aguiar, eu me senti no direito, em defesa ao meu pai, como você está defendendo sua esposa, em abrir publicamente, pois era um processo aberto, em abrir publicamente para todas as pessoas. Olha, eu fiz um comunicado sobre o processo e não expus o processo. Tudo bem, mas o processo é aberto. Se o processo não fosse aberto, eu não poderia falar. Mas a partir do momento em que você comunica ao público sobre o processo e o processo é aberto, a gente também tem direito de mostrar o que aconteceu. Kaique, mas eu tô falando das citações que foram feitas ao meu filho, Kaique. Primeiro começa aqui, ó, no primeiro programa então, que ele foi... Tá bom. Em que momento o Felipe fez essa pergunta pra você e você falou de outro assunto? Em que momento vocês foram Tudo que você faz de ruim na vida, alguém paga por aquilo que você fez. Pode ser você mesmo ou pode ser um ente querido. Cara, como um ente querido pode pagar por qualquer outra situação, ô Kaique? Isso que eu tô falando, cara. Em primeiro lugar, isso é um ditado popular. Segundo, ente querido pode ser qualquer um. Em que momento a gente falou do filho de vocês? Tava no contexto, foi na hora que tava tava no falando. contexto, tava no contexto, Kaique. Então, tudo bem. No contexto de toda a história, Kaique. A gente só tá... É como eu falei pra você. Em que momento a gente ameaçou vocês? Eu não sei o que poderia... Um ente querido paga de que forma? De que forma poderia estar sendo paga? Eu não sei, por isso a interpelação, pra gente entender o porquê vocês estão... Vocês não, porque o seu pai estava falando sobre isso. Porque qualquer desavença entre eles... Meu queridão... Profissional entre eles. Espera só um momentinho. Como o Kaique tá por telefone e você também... Aí tem que esperar um falar, o outro falar, porque senão a gente não entende absolutamente nada. Vai lá, continua. Vai lá, continua. Continua, vai, Gabriel. O Kaique tá falando que eu falei com relação à citação. As desavenças profissionais deles até então, entre eles. O que pega o que a gente tá falando é com relação quando eles citam o nome, a situação do nosso filho, dentro do contexto dos programas que ele foi. Enquanto tá falando profissional, eles se resolvam. E aí ele vai começar a citar com relação ao nosso filho. Kaique, o que eu tenho a ver com isso? Tudo bem, gente? Licença. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Quem é? Eu nem sei quem é. Quem tá? Oi, tudo bem? Eu sou a esposa do Kaique. Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda. Como você chama? Eu sou a Ana. Ana, tá bom, Ana. Seja bem-vinda, viu? Vou falar com o doutor e com o Gabriel, que eu acho que realmente está tendo uma interferência aí na questão interpretativa, né? O doutor sabe que temos diversas interpretações aí, né, para fazer. E tem você é advogada também, né, Ana? Isso. Tá bom. E aí eu acho que a gente tem que organizar aqui, porque são duas linhas de tempos diferentes, tá? Uma interpelação foi respondida e extinta. Devido ao processo, ok, terminou. Ali, a gente falando em ameaças, né? Na interpretação ali que o Gabriel queria entender o que era um dano a um ente querido, por exemplo. Aquilo foi respondido dentro do processo, aqui também ficou claro que nunca foi uma frase já com destinatário específico. E aí agora a gente tem uma outra fase que hoje ela não está em processo ainda, que é a ameaça atual. A ameaça que vocês temiam no passado, ela não existiu, foi explicada, está resolvida. Isso o doutor entende, né? Não era uma ameaça, nunca foi, e não havia um destinatário específico que, para o Gabriel, tinha o receio de ser o filho, nunca foi. Ok. Agora, processo atual. Onde estamos hoje? Cenário hoje. Que ameaça que o Gabriel entende que existe? Responde. Tá. Só um momentinho, desculpa que entrou uma ligação aqui. Pronto. Doutora Ana, tudo bem? Bom, vou responder pelo Gabriel, já que a doutora... Eu não sabia que a esposa do Kaique era advogada. Prazer falar contigo. A gente ligando. Pode falar. Tá ouvindo bem, né? Prazer falar contigo. Tudo bom? Bom, tudo bem. Bom, essa questão, eu acho que é uma questão bem técnica, né? E nós precisamos analisar todas as provas. Eu estava comentando aqui... Ligando.
eu estava aqui comentando, né? Vocês estão assistindo o podcast, que nós precisamos analisar as provas, né? O que testemunhas falam, o que as pessoas às vezes falam demais, né? Isso. E como a doutora mesmo falou, cada um interpreta de uma forma. Então, Exato. não vamos entrar na questão do direito, né? Não é uma ciência exata, etc, etc. Mas, quando você pega friamente os vídeos e você não sabe de nada, está totalmente por fora, você cria uma interpretação. Por isso, dependendo da forma como o advogado colocar, o juiz vai julgar aquilo que está no processo. Por isso que existe contraditório, então vão fazer as defesas e tais. Ampla defesa, sim. Pois é. Então, assim, eu já estou acostumado com esses embrólios todos envolvendo artistas. E eu acho que é muito difícil quando a gente está dentro da causa, dentro do calor da discussão, né? A doutora é advogada, mas é esposa do Kaique, é nora do Carlos. Então, assim, fica eu sei que assim, é técnica, mas fica difícil também separar. E é óbvio que eu vou querer... Meu amigo, além de tudo, se você é advogado, você sabe, as pessoas são profissionais, então, independente de qualquer coisa, certo. Ela é profissional. Não estou falando isso, Kaique, eu tô respeitando, não é isso que eu tô falando. Ó, por sinal, tá. Teve falas suas nesse podcast em tom de ameaça. Não, então deixa eu te falar uma coisa. Primeiro lugar, eu não sou seu amigo. Primeiro lugar, eu não sou seu amigo. Nunca Segundo fui. lugar, eu tô respeitando Nunca sua fui. esposa. Nem quero ser, não faço Gente, questão nenhuma. aqui a gente, eu não quero que a gente se exceda. Vamos lá, Eu da tô boa de tratando com boa, respeito e como como a gente tá advogada. levando Você justamente. está tratando com respeito agora, mas antes de entrar na ligação, o senhor até ameaçou bater na mesa. Falou que se fosse o senhor, você faria muito pior. Não com vocês, com qualquer pessoa.